Salve galera, eu sou a Jojo e esse é o canal oficial de cortes do BusyCast. Mas, cara, como é que é administrar tudo isso, Então, fazer tudo isso, né? no começo era muito difícil, porque assim, quando eu comecei a carreira eu era pro player. E pra isso, Você era pro player, que ano que era? 2012, 13. Então era E era comecinho de de LoL cenário. já? Era de LoL. De LoL? Eu peguei o comecinho do cenário E BR, né? você veio do LoL mesmo, tipo, ou teve um jogo Não, antes? teve só LoL, só LoL. Tanto que eu nem queria vir pro Wild Rift. Eu nunca falei isso ao vivo, mas não era a minha intenção. Inicial. Polêmica, A polêmica. gente chega lá, a gente chega lá. É porque você tem que entender, Jojo, que quem é do PC não tem essa facilidade do mobile. E é uma, Não, isso sim. E é uma também coisa que tive. o pessoal não pega, que quem joga o Wild Rift, muitas vezes, não é do LoL de PC. A grande maioria vem Jogos AoV, mobiles. Vainglory, Mobile Legends, jogos mobile, que é o que é a expertise. Então, mesmo entendendo de LoL, da parte tática, eu não imaginava que eu ia pro celular, LoL. Mas, voltando à pergunta, eu comecei como pro player e já ali eu tinha que conciliar as duas coisas. A faculdade de medicina e o jogo. Mas pra Sendo mim, pro player e fazendo medicina. Que loucura. Tem gente que não... Mas era outros tempos. Entendeu? Sim. Porque hoje em dia o pro player ele tem uma rotina muito mais estruturada. O nosso era Deus dará. Era o comecinho. Não era em Game House. Não. Nem existia Game House nessa época. Não Ah, é existia esse verdade. conceito. Começou, tipo, 2014, mais ou menos. Foi 2014, Foi né? a PEN que foi a primeira, ou a Cade, um dos dois. As duas primeiras foram PEN e Cade. Que fizeram e foi revolucionário. Inclusive, é uma coisa que é pouco falada, mas PEN e Cade despontaram muito por serem os primeiros a colocarem uma Game House para seus jogadores. Gente, eu jogava na época com o time do Micão. O Micão, ele morava no Espírito Santo e batia vento, acabava a internet dele. Então, por várias vezes, a gente tinha que colocar um reserva, tinha que se virar só por causa da internet ser ruim. Hoje em Sim. dia a internet do Brasil melhorou, mas nessa época, 2012, 2013, Não, ainda era tava horrível, muito era ruim. Fora do eixo E, São tipo Paulo, assim, Rio-São Paulo, são muito nossa. limitadas, né, os tipos de internet que chegam. Por exemplo, lá no sul, lá em Porto Alegre, foi agora há pouco que chegou a de fibra. Então. Não tinha. E é terrível, porque você não tinha como ter para ter o seu time, você ia montar com quem estava disponível. E, pô, Vila Velha é complicado. Não tinha estrutura naquela época. Então, o Micão sofria, o Joxer era do Sul. Então, também sofria. Lá é difícil também. Todos eles, isso era uma vantagem estrutural muito importante. Mas, ainda assim, conflitava um pouco. Eu lembro que a pior parte não era os horários, porque eu sempre fui um cara muito estudioso. Então, assim, antes do LoL entrar na minha vida, eu estava muito bem na faculdade, nas melhores notas, sempre fui monitor de mais de uma matéria ao mesmo tempo. Então, eu sempre já Você soube. sempre administrou muitas coisas ao mesmo tempo, né? No primeiro período de faculdade, segundo, eu já fui monitor de anatomia de cara, que era a matéria mais difícil. Já Uhum. comecei a escrever um artigo científico e apresentei 2 jornadas acadêmicas. Isso antes do LoL. O LoL veio no meu terceiro, quarto período. Então, eu já tinha essa ideia de querer fazer muita coisa. Eu não me contentava com pouco. Sempre quis explorar tudo, assim, fazer sempre quis. parte do meio, né? Pô, é da hora demais. E o LoL veio mais como uma diversão inesperada. Porque foi muito por causa de greve de faculdade. A faculdade que eu fiz é federal. E assim, Tem muita greve. a federal tem muita greve e isso é Tem conhecido. muita greve. Mas especificamente, nos anos de 2012 a 2016, a gente teve movimento no Brasil de greves consecutivas. Tinha mais de uma por ano. Aconteceu isso já. Não, eu lembro, tipo assim, né, eu tava no terceiro ano, eu acho. Segundo. Ela tava primeiro, segundo, terceiro, quando tinha muita greve acontecendo. Teve 2 no mesmo ano, ou alguma coisa assim. Porque eu lembro que era impossível. E... Lá no sul ainda teve a influenza, né? H1N1. Ah, é verdade, teve isso, é verdade. Teve o surto. Então, o que acontecia? Nesse momento, não tem o que fazer na faculdade. E eu sou de Belo Horizonte, que é capital mineira, e fazia faculdade em Juiz de Fora, que é interior. Morava sozinho. Tipo, namorava na época, mas ainda assim, minha namorada era da faculdade de medicina também. Quando parava, a cidade não tem tanta coisa pra você fazer. Tinha 2 shopping, cinema, e ela tinha as coisas dela, eu também tinha as minhas. E, pô, sobrava tempo pra fazer 2 coisas. Assistir anime, que na época eu assistia, e jogar. Hoje não dá mais tempo, né? Cara, hoje não tem como. Tipo, é Hoje é impossível. muito difícil. É só, tipo, férias, final de ano. Eu ainda gosto, mas eu fico mais velho também. Isso faz 10 anos, né? E era a época que ainda Naruto ainda tava rodando o original lá. Era raiz do raiz do raiz. E
a parte de jogar, o LoL apareceu. E nessas greves. Como tinha greve, meio que só tinha uma opção, que era jogar. Não tinha saída. E quando o LoL começou, era muito fácil você ser bom. Porque como pouca gente dedicava e não tinha cenário, não tinha concorrência, se você se dedicasse um pouquinho mais, você se diferenciava. Então eu mesmo sendo ruim para a média, já era muito melhor que muita gente. E eu tinha um diferencial que era a parte de liderança, shot call, parte estratégica, que sempre eu gostei, tanto que agora eu sou treinador. Sempre teve, né? Desde o início, desde o primeiro time. Foi, inclusive, com o Micão, o Jockster, os meninos que depois virou Ace Zone, quando a gente conversou, talvez eu não fosse o melhor candidato como jungler. Entre mecânica e elo e tudo. Eu lembro da época que tu começou a jogar. Agora você começou a lembrar. Eu lembro, Agora você pegou. eu lembro, cara. Eu lembro da época que tu era jogador. Tipo Bem assim, mais magro, 20 quilos mais magro. Quando agora que você falou, assim, tipo, eu lembrei da imagem, assim, de vocês num time. Sim, sim. O time da Ace Zone, que foi Lemon Gaming, Ace Zone, até um certo ponto Press Play, esse time, ele foi o embrião do que virou depois a INTZ. Então, vencedor e tal. Quando eu saí, eles começaram a ganhar. Não, a gente já ganhava antes, tá, gente? Mas para ganhar Campeonato Brasileiro, para ter todo aquele sucesso que eles tiveram depois, foi uma construção que vem desde antes. Então, ali começou. Eu continuei como pro player até final de 2014, se eu não me engano, 2015, estou na dúvida agora. Mas ali teve na verdade, tem no meio desse caminho um impasse. A faculdade, ela voltava. Então, quando ela voltava, às vezes eu preferia ir para coach. Então era uma coisa que era um malabarismo. Você perguntou como eu conseguia? Era um malabarismo. Ficava aqui. Porque, por exemplo, teve uma final que foi em Porto Alegre. Não sei se você lembra. Eu lembro, tava lá. Essa eu não pude ir. Essa específica eu não pude ir. Que era a época da CNB, que tinha uma na JJ. Exatamente. O Revolta tava nesse time também, né? O meu time na época era a... Deixa eu ver qual que era a tag. Eu acho que era Ranked Game. Acho. Que era o time do Firezinho, Wolvezinho, Micão. Eu lembro. Era esse time. E nesse campeonato, acho que foi o Erion que jogou suporte. A camisa era vermelha, né? Isso aí. Tá. E eu não pude ir, tanto que para essa preparação, para essa competição, eu fui o técnico. Só que eu fiz meio que teletécnico, né? Que não tinha como eu ir, porque tinha prova no final de semana e na semana toda. Uhum. Então não tinha como, porque, eu não vou sacrificar a faculdade de medicina por algo que nem era tão certo na época. Não, naquela época era muito doido, não era? incerto. Era uma loucura. O esporte, gente, hoje em dia estão vivendo um momento muito bom, tá? Um sonho. Parabéns para todos os envolvidos, inclusive eu. Naquela época era tipo assim, ninguém sabia pra onde, que caminho ia tomar, né? Se ia dar certo. Era um hobby, né? Era hobby. Era legal, era bonito, mas era um hobby. Não pagava a conta. E não ia pagar. Não tinha jeito nenhum. O que pagava a conta, inicialmente, para algumas pessoas, era stream. Mas assim, tava muito no começo. Pouca gente fazia. Pouca gente fazia, porque pouca gente tinha internet para fazer. Tanto que uma das primeiras pessoas que teve internet para fazer foi o Yetis no Brasil, que foi um dos primeiros streamers. E ele tinha essa facilidade pela infraestrutura. Pô, o Yetis bombava, né? Bombava muito. O Yetis, ele não era o que é hoje em dia, que é conhecido pelas credenciais hoje em dia. Ele jogava muito bem, tanto que ele foi jogador profissional depois. E a fanbase era muito leal. Porque ele começou era desde o início. Como é que era o nome? Ele foi da WP. A WP. Mas, assim, isso foi bem antes. Ele já tinha uma fanbase leal desde o início. Então, assim, aí eu já tinha essa alternância. Até que chegou um momento decisivo. Que foi quando um time chamado INTZ fez a proposta pra gente ir pra uma GH. E aí que foi, talvez, a minha maior vigarice. Sem querer. Porque, nessa época, o time eram os dois gêmeos. O Firezinho e o Wolvezinho. O Wolver era top, o Firezinho era mid. Eles sumiram, né? Então, agora o Fire, ele tá com a Fire Academy, que é um projeto que ele tem um Discord e uma estrutura para formação de jogadores. Então ele trabalha no T3 para capacitar para o T2, que é o Academy. Inclusive tem uma galera que tá saindo de lá indo pro Academy. Ele tá conseguindo fazer isso, que é muito legal, pô. Um trabalho... Da hora, velho, eu não fazia ideia. É um trabalho bem legal. Que eles estavam ainda no meio do esportes. Inclusive, ele tem, dentro da Fire Academy, ele tem um in-house próprio da Fire Academy. Que é tipo, tem um in-house dos pros, tem vários in-house lá do Fracasse, mas ele também tem um bot ali que faz o ranking. Eu, às vezes, jogo e tomo pau pro pessoal lá.
Com bastante pau. Hoje em dia não tem como, né, gente? Tem que tentar. Já o Volve, ele foi pro Valorant. Ele sempre gostou mais de tiro. Jogava top, né? Mas top já é pessoal esquisito. Então, A top laner é todo esquisito. top laner, só olha pro nosso cenário aí, é só esquisito. X, o Nove Novas, Odisseus, é tudo maluco. FA Tempest, os caras são tudo doido, cara. Mas é da lane. No LoL, então, não vou nem falar. No LoL BR, No meu LoL amigo. nem fala. Nossa, só maluco. Eu sei. E aí ele foi pro Valorant e tá trabalhando com o pessoal do Valorant também na parte técnica. Então eles não sumiram 100%, mas aí que tá. A família deles era ainda muito desconfiada disso e preferia pros meninos, pros gêmeos, um caminho tradicional na vida. Então eles não achavam muito legal eles irem pra São Paulo numa empreitada quase que suicida, né? Porque a gente não sabia o que esperar lá. Era assim, se fosse uma cilada, Bino, ia ser uma cilada Bino mesmo. Ou pegar o caminhão e levar lá no carro Não tinha pesado. referência também pra você trazer assim, olha, isso aqui deu certo, eu tô indo. Não Tipo, tinha não, nada, era- não tinha referência de dar errado. Porque algumas vezes já tinham prometido Game House pra gente, não tinha nada. Já tinha acontecido umas 2 vezes. Só, tipo, de passarem a perna, sabe? Uhum. Em muita coisa. A gente foi muito passado a perna. Não, é muito. que antes era Era várzea, não tinha Então, quando a tanto NTZ cuidado, chegou, né? parecia melhor. Porque a conversa é outra. Quando a pessoa vai tomando tanta rasteira uma atrás da outra, você vai ficando um pouquinho mais do Paranauê ali, vai desviando, tentando desviar da próxima rasteira. E veio sem rasteira. Tipo, o jeito que a INTZ se colocou foi muito solícito. Tipo, ó, se você quiser, vem você primeiro, Diogo, e vê como é que é. Pô, peraí, mudou? Como assim ver como é que é? Eu te pago essa passagem, você vem, te leva e vê como é que é a estrutura. Não, isso aí nunca Nossa! aconteceu. E aí Que depois... proposta, assim, Se, né? aí o cara pegou...